Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês, na graça, na paz, no amor do nosso grande Deus. Que você seja muito bem-vindo, muito abençoado na nossa sala da esperança. Nesta manhã, nós temos uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem que é muito importante, entregando ao Senhor as preocupações. Certamente Deus, por meio do Espírito Santo, Ele irá falar ao meu coração e ao seu coração neste momento. Quero orar com você para que nós possamos receber de Deus, o bom e santo Espírito do Senhor. Nosso Deus querido e Pai, nós te agradecemos porque nesta manhã temos a oportunidade de mais uma vez, Senhor Deus, agraciados com a tua bondade, misericórdia e graça, nós estamos começando buscando em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Cristo. E pedimos que o Senhor seja o nosso Rei, querido Deus, reinando na nossa vida. Nós o pedimos agora neste momento ao Santo e Bom Espírito do Senhor, que é quem nos ensina a andar em toda a verdade. Que teu Espírito venha nos conduzir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito maravilhosa, muito importante, uma mensagem muito confortadora, E quando eu estava estudando a minha lição de hoje, na Santa Palavra de Deus, através do Guia do Estudo, que é a nossa lição da Escola Sabatina, meus queridos, eu fiquei pensando, entregando ao Senhor as preocupações. Às vezes não é fácil, entregar aquilo que nós temos para uma outra pessoa. Principalmente aquilo que é de suma importância, de muito valor para nós. Alguns exemplos, queridos, por exemplo, entregar os nossos filhos para alguém cuidar enquanto você vai trabalhar. Não é fácil ter essa confiança em alguém de entregar aquilo que é mais precioso, de mais precioso que você tem. E muitas vezes, você, durante o dia no seu trabalho, é interrompido, quem sabe aí por alguns pensamentos, Será que verdadeiramente o meu filho, a minha filha está sendo bem cuidado, está sendo bem cuidada? Será que aquela pessoa realmente é digna de confiança? Queridos, tantas outras coisas que nós temos muita dificuldade de entregar aos cuidados de uma outra pessoa, não é verdade? Mas aqui o Senhor Deus está pedindo para que nós possamos entregar a Ele. E quantos problemas nós enfrentamos, queridos, muitas vezes porque nós imaginamos que Deus não é digno de confiança para entregar a Ele os nossos problemas. Que Deus não é capaz de resolver os nossos problemas. Que Deus não é suficiente, queridos, para se importar com os nossos problemas. Tá? E muitas vezes resta para nós decepções, medo, entre tantas outras coisas, queridos, simplesmente por nós não confiarmos no Senhor, não confiarmos inteiramente em Deus. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo: entregue ao Senhor as preocupações. Por exemplo, o apóstolo São Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aliás, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tá? Então, Pedro, queridos, Deus está dizendo para nós, pode ter certeza, pode ter confiança, tá? Pode ter fé, pode lançar sobre ele a vossa ansiedade, o seu medo, as suas preocupações,
sabe? O medo do desemprego, o medo da doença, o medo da morte, o medo de perder o filho, o medo de perder a família, o medo disso, o medo daquilo, e são tantos medos que nós temos, queridos, que muitas vezes nós entramos, né, em desespero, entramos em ansiedade, ficamos ansiosos, e muitas vezes, queridos, até mesmo, né, sofremos, né, com tanta ansiedade e muitas vezes até depressões, porque não confiamos em Deus, porque nós não entregamos a nossa vida para Deus, não temos, sabe, aquela confiança que Ele realmente vai resolver as nossas situações, os nossos problemas, né? Jesus está dizendo assim, olha, lá no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 6, eu até quero ler com vocês, tá, a partir do verso 25, mas Jesus diz que nós não devemos nos preocuparmos tanto, queridos, preocuparmos pelo dia de amanhã, e aí ele dá um monte de referência da importância do quanto nós somos para ele e os cuidados que ele tem para conosco, tá? Mas eu quero meditar com vocês um outro verso aqui, por exemplo, queridos, em Salmos, no capítulo 55, verso 22. Veja o que o salmista diz, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que mensagem grandiosa, que mensagem linda, que mensagem de conforto, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Queridos, confia no Senhor todas as coisas sobre os seus cuidados, tá? E Ele te susterá. Eu fiquei pensando nessa frase, te susterá. De que maneira que Deus nos sustenta? Queridos, Deus, como nós estudamos em lições anteriores, Deus não está longe da gente. Deus não vai embora de longe da gente. Ele gosta muito de estar conosco, Ele quer muito nosso bem. Tá? E esse sustentar aqui quer dizer, meus queridos, que realmente Deus, Ele nos sustenta sobre o seu poder. Tá? Quando nós confiamos, quando nós entregamos a Ele, Ele tem esse cuidado. Tá? Ele cuida de você. Ele cuida das suas coisas, das suas preocupações. Tá? Jamais Deus ele vai permitir que o justo seja abalado. Ele jamais vai permitir. Ele sempre estará com você, te sustentando nas suas mãos, guiando pela sua mão direita. Tá? E então, queridos, eu quero ler com vocês, para nossa meditação, esses versos tão importantes, queridos, de Mateus capítulo 6, que diz assim a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, não preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem quanto irá que você vai beber ou vestir. Ele diz assim, olha, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que a roupa? Aí ele continua dizendo assim, olha, observe as aves do céu, elas não semeiam, não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus os sustenta. Agora, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Isso é Jesus que está falando, não é tão lindo isso que ele está falando? Não é tão confortante? Queridos, medite para você ver, ó, observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não têm um celeiro para ajuntar ali, para acumular alimentos. Mas ele diz, o vosso Pai cuida de cada uma delas.
Agora, vocês não é muito mais valorosos do que as aves dos céus? Jesus diz, quanto você é importante para Deus, meu irmão, minha irmã querida. É? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus está dizendo assim, por mais que você fique ansioso, por mais que você se esforce, jamais você, de você mesmo, poderá acrescentar um único dia na sua vida. Tudo está sob o meu controle, tudo está comigo. É eu que te sustento, é eu que cuido de você. E ele diz mais, e por que se preocupe com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, os vestiu como qualquer um deles. Deus está dizendo, eu tenho cuidado com as plantações, eu tenho cuidado com as aves do céu, eu tenho cuidado com os animais, eu tenho cuidado com tudo. Você é muito mais valoroso, você é muito mais importante. Eu estou aqui, tomei a natureza de vocês, eu sou um igual a vocês, eu vim morrer por vocês, porque vocês são importantes para mim. Vocês são valorosos para mim. Vocês são caríssimos para mim. Jesus disse, não preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque o vosso Pai que está no céu vos sustentará. Isso, queridos, nos dá o privilégio de podermos chegar ao final do dia, deitarmos na nossa cama com tranquilidade e saber que temos um Deus que está velando por nós, que está cuidando por nós, e esse Deus não dorme. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, queridos, esse Deus maravilhoso já está preparando tudo para o seu dia. Pode ter esta certeza. Ele diz mais assim, olha, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Jesus está dizendo àqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm esperança, aqueles que não fizeram um concerto, uma aliança com Deus, esses sim se preocupam. Vive apenas para o materialismo, para as coisas do mundo, mas Jesus diz, vocês não são gentios. Tá? Esse contexto de gentios aqui é que Jesus está falando pessoas que não conhecem a Deus e não confiam em Deus. Mas aqui, queridos, ele diz assim no verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que palavra extraordinária. Queridos, nunca sai correndo para o seu trabalho sem primeiro entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Sem primeiro dizer, Senhor, eu estou à disposição para o Senhor me usar nesse dia. Eu estou entregando tudo nas tuas mãos. E eu quero ser uma testemunha do Senhor. E, queridos, enquanto você está envolvido como um missionário, anunciando as boas novas do Senhor, Jesus está cuidando da sua vida. Você pode ter certeza. Tá? E essa lição maravilhosa eu termino aqui, queridos, com um ponto bastante importante aqui dessa lição. A ansiedade é causada por todo tipo de coisas. Tá? Pode ser pressão do trabalho, uma crítica inesperada, sentimento de que somos rejeitados ou não amados, preocupações de saúde ou financeira, preocupação de não sermos bons o suficiente para Deus e crença de que não somos perdoados. Queridos, em Cristo Jesus, todas estas coisas precisam desaparecer da nossa vida. Tá? A ansiedade é causada muitas vezes pela pressão do trabalho, a preocupação de que se eu não trabalhar, eu não vou conseguir manter a minha vida. Queridos, nós temos que trabalhar, sim, é óbvio, claro, mas, queridos,
Nós precisamos ter tempo para Deus, ter tempos para nós, tempo para a família. Isso faz muito bem para a nossa vida. Entre tantas outras coisas que nos traz muita ansiedade, queridos, só em Cristo Jesus, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é que Ele vai acrescentar e você vai confiar mais em Deus e pode ter certeza que essa ansiedade desaparecerá. Quero desejar a você um dia muito abençoado, essa quarta-feira, que Deus realmente esteja contigo, tá? Que o Espírito de Cristo esteja confortando o seu coração. Queridos, até logo, até amanhã, com a graça de Cristo Jesus estaremos de volta. Amém?